Vamos começar aqui com talvez o podcast mais importante aqui do Skill Hunter, uma pessoa que eu admiro demais. Vou fazer uma breve introdução e já apresento para vocês. Hoje nós temos a honra de receber um dos executivos mais influentes e respeitados do mercado brasileiro. Um líder que não apenas comandou grandes empresas, mas que ajudou a transformar setores inteiros com visão estratégica, simplicidade e foco em resultados. É com muito orgulho que recebemos Eduardo Gouveia, ex-CEO da Cielo, Alelo e Livelo, três gigantes que moldaram o ecossistema de pagamentos, benefícios e fidelidade no Brasil. Ao longo de sua carreira, Eduardo liderou operações complexas, conduziu expansões sólidas e foi protagonista em momentos decisivos de inovação e ruptura em todos esses mercados. Reconhecido pelo estilo de liderança direto, humano e orientado à performance, Eduardo é daqueles executivos que deixam a marca por onde passa, seja no impacto financeiro, na transformação cultural ou na capacidade de atrair e desenvolver e engajar times de alta performance. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre liderança moderna, tomada de decisão, cultura organizacional, inovação em mercados tradicionais e, claro, sobre o futuro do trabalho, um tema que está no centro da missão aqui do Skill Hunter. Eduardo, seja muito bem-vindo ao podcast do Skill Hunter. É uma satisfação enorme ter você aqui. Sam, é sempre uma alegria. Obrigado pelo convite. Vai ser uma conversa super. E um tema que eu adoro. É muito caro para mim falar de engajamento, felicidade, times de alta performance. Então, obrigado pelo convite. E você sabe como eu gosto tanto da Skill Hunter, né? Desde sempre. Então, para mim é um presente estar aqui com você hoje. Satisfação enorme. Muito obrigado Obrigado a você. pelo convite, Gouveia. Bom, o tema aqui do podcast, como eu falei, o meu principal intuito é como é que a gente consegue pegar a experiência de executivos do seu sucesso e trazer para as pessoas como é que eles conseguem, de fato, aplicar no dia a dia, né? Ter acesso a esse tipo de material é muito rico para as pessoas e você sempre muito generoso, compartilha demais o seu tempo e dá um pouco do relato do que você fez. E eu acho que no momento que a gente tem vivido muito, e eu por ter trabalhado na Livelo e ter vivido essa cultura que você aplica, eu queria começar falando sobre um pouquinho do seu tema, que é lucro da felicidade, né? E como é que você consegue, Pelo contrário, felicidade dá lucro. perdão, felicidade dá lucro. É invertida a É equação. A equação é felicidade e dá resultado. verdade. Peço perdão aqui Não, pelo bora. equívoco. Mas isso é muito importante, porque eu vivi essa cultura Sim, e o que eu quero levar para os empresários, para as empresas, é um pouquinho disso, claro. porque por onde você passou, inquestionável aí os resultados. Se você puder falar um Ah, pouquinho. claro, claro. Isso vem de uma coisa muito, de uma jornada histórica, tá, Semer? Por exemplo, eu sempre acreditei muito em gestão horizontalizada, muita simplicidade, muita comunicação, muito pragmatismo, e de uma forma muito honesta, entendeu? Então, eu sempre fui um cara que tentei praticar a justiça, tá, nas minhas decisões, e eu nunca tive muita. Eu sempre tentei controlar meu ego. Tá? Eu tento colocar ele numa caixinha e trancar ele o tempo todo. Fundamental. E graças a Deus eu consegui fazer uma carreira e uma carreira de uma evolução da liderança, de crença na gestão de times. Lá de trás, quando eu comecei a liderar pessoas, faz muito tempo, com essa política de horizontalidade, de simplicidade. Eu tinha muita clareza que o aparato corporativo que cercava um cargo era do cargo, não era do governo. Tá? Então isso me deu muita tranquilidade de, ao sair daquele cargo ou deixar de exercer aquele cargo, todo aquele aparato que está ali no entorno corporativo do cargo não era meu, era do cargo. Ia sentar uma outra pessoa e ia exercer, ia usufruir daquele aparato. Então isso me deu muita tranquilidade na separação e me fez um executivo mais autêntico, Perfeito. tá? E eu sempre fui um cara muito cuidadoso, muito alinhado, um cara muito, como diz na minha terra, meio jeitoso, mas eu sempre pratiquei muito. Eu tinha uma verdade muito clara do que eu acreditava e eu sempre exercia essa verdade. E eu tentei fazer isso com todos os times por onde eu passei. Então, eu tenho certeza que essa postura me fez ser um executivo melhor, tá? Perfeito. Eu falo muito para as pessoas que estão na fase de vida que eu estou agora, que você tem que construir desde o começo. Então, eu construí do lado financeiro,
eu sempre tive muito cuidado com dinheiro, eu sempre respeitei muito grana, eu sempre vivi com muito menos do que eu ganhei durante a minha vida. Isso me fez ser um executivo mais tranquilo, porque grana, resultado, era consequência e não objetivo. Uhum, E toda vez que eu optei por projetos que me deram mais dinheiro, eu quebrei a cara, tá? E eu fui aprendendo com isso uhum, e aí isso me deu muita liberdade. E aí eu fui praticando, fui tentando espalhar esse conceito de times mais engajados, mais felizes, as pessoas exercerem o seu papel na plenitude, sendo o que é, uhum, independente desse papel corporativo, isso trouxe muito resultado por onde eu passei, cara. Então, e aí hoje eu dou muita palestra sobre engajamento, uhum. rituais, símbolos, e falando muito isso, felicidade dá lucro. E eu acredito violentamente nisso. Eu falei tanto de acreditar o dia numa palestra, que um cara levantou a mão e disse: "Pô, você não tem crença, governo, você tem convicção". E eu comecei a mudar. Eu tenho uma convicção que felicidade no ambiente de trabalho dá resultado. É verdade. Eu posso dizer, assim, de boca cheia que eu tive a oportunidade de trabalhar e de fato, além dos desafios do dia a dia, a gente sabia que ter essa visão que você aplica era fundamental para a gente conseguir alcançar resultados aí excepcionais, né. Isso é muito legal mesmo, Muita Gabriel. simplicidade, muita, por exemplo, e naturalmente é engraçado, você vai exercendo funções mais robustas na tua carreira, as pessoas vão criando uma fantasia em Uhum, torno do executivo. uhum, E eu sempre tentei desmontar essa figura do super executivo, do antifrágil, então eu sempre demonstrei muita fragilidade, no meu dia a dia, chorei várias vezes defronte de todo mundo, em reunião e tal. Então isso trazia muita verdade, muita conexão, com muito certeza. vínculo. Então ter muita segurança e autoconhecimento, cara, eu sempre fui um executivo um pouco mais autêntico, Sim, de entendo isso. demonstrar emoção, de demonstrar, fragilidade em público, isso foi muito legal. Assim, eu olho para trás hoje e tento fazer com que outros executivos que estão ao meu redor comece a enxergar que horizontalidade, simplicidade, proximidade dá lucro. Com certeza, muito bom. Vamos falar um pouquinho de ações práticas de baixo custo. Muitos líderes acreditam que investir em felicidade exige grandes orçamentos. Quais foram as ações de maior impacto e menor custo que você implementou para construir uma cultura de bem-estar? Poderia dar algum exemplo prático de como que você consegue convencer os executivos e assim por Isso diante? é bacana, né, que você quis mandar as perguntas antecipadamente e eu não quis ver, É tá, verdade, para fazer uma coisa mais do coração é aqui, né. verdade. Eu não li o que você ia perguntar de propósito para fazer uma coisa, muito genuína e do coração. Não precisa de grana, cara, não precisa de grana, precisa de consistência, tem que ser uma coisa genuína. Então pensa comigo, tem uma coisa muito boba, mas, por exemplo, a gente tinha na Cielo 5.000 funcionários, Uhum, tá. E era um negócio que marcou muito, mas eu gosto muito do meu aniversário, tá, Sam. Gosto do meu aniversário, eu gosto de festa, gosto de celebrar, gosto de celebrar a vida. E eu coloquei desde cedo, aos 20 e poucos anos, que eu ia ligar para os meus liderados no aniversário uhum. deles, tá. Que era uma forma de conexão, uma forma de celebração, de bênção. E aí, virei presidente da Moody's, eu tinha 150 pessoas. Dá para ligar para 150 pessoas? Ah, Às vezes dá, né, a cada dia sim, dia não, 365 dias no ano, você ligava. Virei presidente da Alelo, eu tinha 700 funcionários, mais Livelo 150, mais Veloz 50, tinha 700, 800 pessoas. Dá para ligar para 700 pessoas por ano? eu fico um pouco mais difícil, mas dá, né? Dá. Se você for um Organizar a cara, se agenda dá, você né? organizava lá, montava um esqueminha, pô, ligava para as pessoas. E era um dia, assim, era um momento super prazeroso, né, que marca, porque, mais uma vez, o colaborador, vai te colocando num distanciamento e que não é necessariamente verdade. Virei presidente da Cielo, eu tinha 5.000 funcionários. E eu continuo ligando para todo mundo no dia do aniversário, cara. Que Então, legal. dá para ligar para 5.000 pessoas por ano? Dá. É só ter, Exige um pouco mais, mas dá, exige né? 10, 15 ligações por dia. Por dia. É engraçado que minha família adorava esse ritual, e aí, eu tinha funcionário que fazia aniversário sábado, domingo, feriado, nas minhas férias, e eu não faltava.
Então, e era um momento de muita conexão, que uma vez por ano eu tinha uma conexão direta do meu celular para o celular da pessoa, Isso é entendeu? Então fundamental. era fundamental, assim, era um negócio que quem ganhava com isso era eu, cara, não era o funcionário, não É era o verdade. colaborador. E eu tinha uma maldadezinha que eu ligava sempre na hora do almoço, porque na hora do almoço, normalmente, de semana, você tá almoçando com teus amigos. E aí o cara parava o almoço e fazia, pô, espera um pouquinho, o governo tá me ligando. Pensa um cara no interior do Pará recebendo ligação do Presidencial, É verdade. um vendedor de rua, tá? É, E aí eu falava com o vendedor, por exemplo, e dizia, ó, põe no Viva Voz, tá com quem? Ah, com meus amigos aqui do escritório, põe no Viva Voz, tal. Pô, tô ligando aí pra dar um abraço fulano, pô, a cerveja aí que vocês estão bebendo, eu sei que estão bebendo cerveja na hora do almoço, tal, brincava um pouco, é por minha conta, tá? E quando não dava na hora do almoço, eu ligava sempre às 8 da noite. A pessoa legal. tá jantando ou celebrando com a família e o presidente da Cielo não era o governo ligando, tá? Não era o governo ligando. Era o presidente da Cielo que tinha Exatamente. um símbolo por trás ligando e isso criava uma conexão muito grande, um vínculo muito grande, isso dava muito resultado. Muito Então, esse grande. é um. Não custa nada, custa um telefonema e custa, pô, uma disciplina. Eu era um cara extremamente disciplinado. E aí eu tinha uma rotina que era muito forte para não perder, porque as pessoas esperavam. Então, é um negócio muito. E até hoje, Sam, eu estou fora da vida corporativa há 7 anos, vai para 8 anos agora. Até hoje, quando a gente posta alguma coisa, ou quando a gente encontra alguma coisa, a pessoa, Gouveia, porra, me lembro muito bem no dia que É você ligou verdade. para mim, no meu aniversário e tal. Eu Então, posso falar isso isso, de boca cheia. Eu lembro que na Livelo eu estava jantando e a gente trabalhou muito intenso na Livelo. isso. E sempre que tinha alguma coisa muito especial, eu fazia questão de estar com a minha família. Sim, E foi num jantar que você me ligou. Minha isso. mãe ficou super É isso. emocionada, minha esposa ficou super feliz. Ela falou: Como assim o presidente tá te ligando? Eu falei, tá me ligando, É né? isso aí. Vamos comemorar um Que pouquinho moral, mais. hein? Que Que moral. moral, né? Minha mãe olhou e falou: Nossa, meu filho é muito bom. Eu falei: É É isso isso aí, aí, é mãe. isso Estamos aí, aí é isso aí. trabalhando bastante. Demais assim, você consegue trazer um sentimento de pertencimento. Eu Claro, acho que isso é legal, claro, né? claro. E Se sentir reconhecimento, de valorizado, que isso, você está fazendo o seu trabalho. E eu acho que é muito legal isso, porque hoje eu estando aqui na posição que eu estou da Skill Hunter, da FireDev, é um sentimento que eu tento levar para as pessoas sim, também. Isso é reflexo do que você aplicou. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você dá um bom dia errado, você isso, pode estragar o dia daquela pessoa, mas o bom dia certo você faz o dia da isso aí. pessoa, né? Isso. Então acho que é. Eu falo sempre que o líder tem um papel super importante, né? A gente está sendo muito filmado, né, Sam? Uhum, Independente de em que posição você está, mas numa posição de liderança, você está sendo filmado. Então você tem que ter um cuidado grande em relação a como você fala, como você reage, como você. Você é exemplo, né? A pessoa está olhando para cima e diz: isso é um exemplo positivo, é um exemplo que a turma segue. uhum, Tá? Então, tem coisas muito pequenas. Eu acredito muito, minha carreira foi feita de ritos e símbolos o tempo todo, ritos e símbolos o tempo todo, celebração e reconhecimento. Então, essas uhum. quatro palavrinhas para mim são muito fortes. Reconhecer e celebrar pequenas coisas, grandes coisas, mas de uma forma espontânea, sistemática, na hora. E esses símbolos rituais. Tem um outro que era muito louco, velho, assim, eu tô me lembrando agora, né? Eu não ensaiou nada aqui, mas tô me lembrando. Por exemplo, eu adorava almoçar com os funcionários. Uhum. Pensa num prédio que tem 10 andares na Cielo, cada andar com 250 pessoas, eu tinha 2.500 pessoas no escritório. E eu sempre, uma vez por semana, eu almoçava com os funcionários. Como é que você seleciona em 2.500 pessoas, 5, 4 para almoçar por semana? Era uma coisa muito simples para mim, era uma coisa super corriqueira. Meio-dia e meio eu entrava no elevador. Quem tava lá, Quem estava lá, eu me convidava para almoçar, cara. Então, é, e aí ficava um climão, assim, pô, presidente da Cielo. Aí eu disse, ó, pô, vamos almoçar onde? Eu tô sem companhia hoje, me deletaram aqui. Pô, posso almoçar com vocês? Você vai almoçar onde? Putz, governo, a gente vai almoçar aqui no sujinho, aqui do lado. Porra, posso ir? Ah, então, pô, governo, o lugar é meio simplão e tal. E eu disse, eu quero ir. E aí vambora. ia, e aí eu almoçava com a turma da base. E no final eu brincava, pagava almoço todo mundo, ia embora e tal. E isso repercutia de uma forma muito bacana. E ali eu tinha uma escuta ativa, né? Direto da base da, Da da base, né? empresa, sem filtro.
que era um ambiente super, pô, informal. Informal, né, o almoço No ali, ser almoço, tranquilo, eu né. entrei no elevador, cara, e aí toda semana eu entrava no elevador, e era engraçado que a turma começava a tentar adivinhar que horas eu ia almoçar pra estar no elevador comigo naquele dia, entendeu, pra tentar almoçar comigo. É verdade. Então era um ritual que não custava nada, custava só boa vontade, eventualmente custava uma conta que eu pagava, e era super poderoso, Bacana. poderosíssimo. E deixa eu fazer uma outra pergunta que está um pouco, relacionada ao que você tem trazido. Eh, bom, você sempre participou de comitê, então o C-level sempre fez parte do dia a dia. Como é que você fez para lidar com a resistência? Porque eu acho que deve ser um pouco complexo você trazer essa cultura, querendo ou não, ainda existem algumas pessoas que gostam do Claro, comando, comando e controle, poder e tudo mais. comando e controle. Como é que você conseguiu trazer isso? Porque você passou por empresas grandes, Sim. comitês importantes, como é que foi o dia a dia disso? Como é que você conseguiu mostrar para eles esse valor? Sempre é engraçado, eu sempre pedi um voto de confiança, Uhum, tá, e eu sempre troquei, cultura que eu acreditava por resultado. tá bom. Então, como eu acreditava muito que eu ia empreender em termos de cultura, em termos de ritos, símbolos, era poderosíssimo, eu sempre pedia um voto de confiança, Uhum, tá. E foi engraçado que já aconteceu, aconteceu um negócio muito louco com minha mãe. Minha mãe nunca aceitou minha vinda para São Paulo, tá. Eu uhum, sou filho mais velho, tenho 4 mulheres e irmãs depois de mim, e eu fui criado como um príncipe da casa, tá. uhum. E mamãe, numa família matriarcal. Então mamãe mandava muito, papai obedecia muito, e hoje eu aprendi com o papai, então eu continuo obedecendo a minha mulher muito, tá. Então isso Muito sábio, muito muito sábio, é sábio, muito sábio. sabedoria. É isso aí. E eu brincava com o papai, eu disse: "Pô, papai, reage aí, velho, pelo amor de Deus, mamãe tá mandando muito, velho". Ele disse: "Ô, meu filho, ela manda, eu obedeço e a gente vai tocando a vida assim, tá Vive tudo bem". feliz, né. E vivo feliz. É meu lema de vida hoje. E e mamãe nunca aceitou eu vim para São Paulo há 20 anos atrás, eu era diretor de marketing Bom Preço, quando o Walmart comprou o Bom Preço, fui convidado para ser vice-presidente de marketing aqui no Brasil, para o Walmart. A minha vinda para São Paulo foi pelo Walmart. E mamãe nunca aceitou. Ela dizia: "Pra quê, meu filho? Pra que ir pra São Paulo? Sair de Recife? Pra que isso? Pra que ficar longe da família?" E eu tentava dizer: "Mãe, eu tô buscando aqui um futuro melhor para as meninas, uma realização profissional." E ela nunca aceitou, nunca aceitou. E aí eu disse: "Ó, quando você vier para São Paulo, eu vou te levar na Alelo." E e e ela veio, eu levei ela na Alelo. A Alelo era linda, a cultura, eu acho que foi a expressão maior da implantação de uma cultura vencedora baseada na felicidade. Era toda aberta, e aí no imaginário dela, eu tinha uma cadeira de corner com vidro, com sofá, uma mesa enorme, enfim, uma sala enorme. E a primeira coisa quando ela entrou na Alelo, ela fez: "Cadê sua sala, meu filho?" E eu sentava numa posição no mesão. Eu Uhum. não tinha sala, eu não tinha sentava no meio da turma, lá no eu disse: "Ó mãe, infelizmente eu não tenho sala, eu tenho uma posição aqui numa mesa, no meio da turma aqui." E ela disse: "Ó, é por isso que eu não queria que você viesse para São Paulo. Você vem para cá, você é um presidente desse tamanho, que não tem nem uma sala, que você não devia ter vindo para São Paulo." E aí eu comecei a mostrar um pouco da cultura. Eu estou usando mamãe para te mostrar um pouco de como eu Sim. reverencia a resistência dos meus chefes, dos meus líderes. E eu comecei a mostrar um pouco do impacto dessa cultura de felicidade aberta, horizontal, sem distância, comunicação super fluida. E ela começou a entender o poder dessa cultura na felicidade das pessoas que estavam ali à minha volta. E ela começou a desfilar pela empresa, feita a rainha da Inglaterra, batia no peito e disse: "Eu sou a mãe do presidente." E se Isso. apresentando para os funcionários. E na saída ela encontrou a Soraya, que era a diretora de RH da gente, e disse: "Ô, Grande Soraya, Soraya. hoje eu virei a página. Hoje eu entendo porque meu filho está aqui em São Paulo, depois de tanto tempo recriminando a vinda dele, porque hoje eu sei o bem que ele está fazendo para essa empresa e para as pessoas que estão aqui." Então, eu estou usando minha mãe para dizer, Bruno, como é que eu convenci meus líderes? Fazendo uma estratégia que eu fiz para a mamãe. Um exemplo Um puro ali, exemplo prático, né. puro, prático, mostrando, enfim, e isso foi poderoso, entendeu? Uhum. Eu fui quebrando resistências, assim,
um presidente de uma empresa para a qual eu trabalhava, o acionista chegou um dia e disse: "Pô, como é que você, presidente, não tem sala?" Eu disse: "Ó, deixa eu te pedir uma gentileza. O que é que você gosta? Você gosta de dinheiro, de resultado, né?" Eu disse: "Eu vou te entregar resultado, mas deixa eu fazer do jeito que eu gosto, do que eu acredito. Se eu realmente começar a não entregar o que você espera, você começa A a questionar questionar. aqui, né. Mas enquanto eu estou entregando um resultado extraordinário, deixa eu tentar fazer do meu jeito, não atrapalha." Mais ou menos isso. Faz todo sentido isso. E graças a Deus, Semer, com essa filosofia a gente engajou muito o time e time engajado gera resultado, né. Então Resultado, né. foi fazendo coisas simples, cara, coisas assim, não tem rocket science, aqui não tem rocket science, aqui é trabalho duro, trabalho honesto, transparência, horizontalidade, comunicação, exemplo, é Exemplo, né. isso, velho, Eu acho que é é isso, bem legal, bem é isso. legal. Gouveia, uma das coisas que você fala muito em entrevista, podcasts, é a parte de RH, e não foi à toa que eu fui bater na sua porta Sim, quando a gente foi sim, lançar o Skill Hunter, né. Eh, Você sempre trabalhou muito perto disso, e eu queria um pouquinho da sua opinião, como é que você vê a inteligência artificial agora no dia a dia do RH? Quais são os desafios? Você pode falar um pouquinho pra claro, gente? claro. Primeiro, eu acho que vem para. Eu vou te dar um outro exemplo de uma outra coisa. Eu tenho uma filha médica, Uhum, oncologista, tá? perfeito. E o grande papel do oncologista é diagnosticar que tipo de câncer a pessoa tem e definir um tratamento para aquele tipo de célula cancerígena. Isso vai ser feito muito mais precisamente por uma inteligência artificial do Uhum, que por um médico, com certeza. tá? Vai ser muito mais preciso. Então, eu tenho falado muito com Mariana, minha filha, dizendo: ó, eh, você vai ser uma pessoa que vai cuidar muito mais da alma do paciente, vai cuidar da completude do paciente, vai cuidar da pessoa e menos, eventualmente, do diagnóstico do tratamento, tá? O RH é a mesma coisa, tá? Então, vão ter ferramentas que vão ser muito mais precisas, eventualmente, em termos de produtividade, segmentação, perfil, tal. Mas o RH vai ter que cuidar da alma Uhum, dos funcionários, né? E vai sobrar tempo para isso. Então, eu acho que a IA vem para ajudar. Outro dia eu participei de um evento semana passada, tá? De um offsite eu sou conselheiro de um grupo de faculdade de medicina, 15 faculdades de medicina aqui no uhum, Brasil. E a gente falando muito sobre o impacto da IA no ensino médico. E a gente falando muito que a IA vai tornar o médico mais humano, que eventualmente parece ser contra-intuitivo, sim. tá? Por quê? Porque ela vai ser uma ferramenta que vai liberar espaço para cuidar da alma, Uhum, cuidar da pessoa, cuidar da família, tá? Então, para as empresas a mesma coisa. Eu acho que o RH vai se utilizar de ferramentas de IA e vai cuidar muito melhor do colaborador do que cuida hoje, é. porque vão ter ferramentas muito mais assertivas e muito mais precisas para avaliar burnout, estresse, avaliar perfil, profile, enquadra posição, se está enquadrado, se não está enquadrado naquela. Se está sofrendo, não está sofrendo. Então, eu acho que vai vir muita coisa bacana para a gente cuidar um pouco mais do ambiente, do clima, das pessoas. Eu concordo bastante com o que você está falando, até porque uma coisa que eu não me canso de falar sempre que eu tenho oportunidade, me questionam, se a inteligência artificial vai deixar mais humano ou menos humano o processo de recrutamento e seleção. E o que eu costumo dizer para as pessoas é que quando você tem um brand muito forte de empresa, você vai abrir uma vaga, vem 1.000 pessoas, 2.000 Sim, pessoas, e eu acho que não existe nada mais desumano do que você não conseguir ser visto, né? E a inteligência artificial traz esse claro. benefício para nós. E você tocou num ponto importante, fazendo essa correlação da medicina, que o RH é a porta de entrada da estratégia de toda empresa. Sim, sem Como é que dúvida. vai trazer a pessoa, o profissional Correto. A, B, C, Isso. e replicar a cultura, trazer esse benefício que a gente está falando aqui, não é Sem verdade? dúvida, sem dúvida. Você vê, por exemplo, fazer um jabá agora da Skill Hunter, né? É, eu tenho uma empresa que eu também estou no board, que eu consegui levar a Skill Hunter para lá. E, e a gente olhava 30% dos currículos que batiam e era, se a gente jogasse para cima, caísse em cima da mesa, eu olhava. Se caísse no chão, eu não olhava. 70% eu não olhava, porque não tinha braço para isso. Com a ferramenta de Skill Hunter, eu consigo olhar
100% dos candidatos, consigo ter ali uma precisão muito mais forte em termos de fit cultural, fit da posição para o currículo da pessoa. Então, eu termino trazendo uma pessoa muito mais adequada para aquela demanda daquela Sem posição. sombra de dúvidas. E aí, se eu trago uma pessoa mais adequada para a posição e trato 100% dos currículos dos candidatos e dou um feedback super preciso sobre a vaga e sobre o processo de candidatura da vaga, eu começo a ter um processo mais humanizado, Com certeza. entendeu? E a empresa começa a andar de uma forma um pouco mais adequada, né, em termos de recrutamento. Então, eu acho que IA vai ajudar muito nesse aspecto de fit cultural, de adequação de perfil, enfim, na seleção e no journey, né, quando a Sim. pessoa está lá dentro. Não sei se você pode comentar um pouquinho, mas pegando um gancho do que você falou, e para o empresário que está vendo a gente, para o executivo, do ponto de vista financeiro, tem feito muito sentido para vocês com o Skill Hunter? Como é que você pode falar um pouquinho? Tem, sem dúvida, porque, por exemplo, toda vez que eu trago um profissional adequado àquela posição, mais bem selecionado, mais bem posicionado, naturalmente o processo de adequação e de engajamento ele é muito mais rápido, Uhum, tá? Então, tem sido super vantajoso financeiramente, porque eu termino reduzindo o turnover, reduzo treinamento, porque a pessoa entra muito mais adequado uhum. àquela vaga, tá, Semer? Então, é impressionante. Por exemplo, eu reduzo o lead time de preenchimento de vaga com um candidato mais adequado. Isso é resultado na veia, tá? Consequentemente, resultado acima, Na cliente veia. mais Cliente satisfeito, mais né? satisfeito, As áreas é mais isso aí. satisfeitas. Muito Então, legal. eu não tenho nenhuma dúvida que um processo de seleção e onboarding mais bem feito, ele traz resultado imediato. Perfeito, perfeito, muito bom. E aproveitando, falando de Skill Hunter, a gente também tem falado bastante de comportamental, né? Eh, com essa questão da cultura, essa questão de hard skill que a gente traz, qual é o desempenho do comportamental na sua opinião também? Que eu acho que é importante a gente não falar só do técnico, mas trazer um pouco dessa Pelo visão. contrário, eu acho que o power skill, eu não falo nem de soft skill hoje, Power skill, o muito power bom. skill hoje, ele é tão importante ou mais importante do que o hard skill, Com tá? certeza. Porque processo de montagem de time, de juntar, ele é fundamental. Então, essa parte de autoconhecimento, de conhecer o time, eu acho que o Power Skill hoje ele vai ser muito mais poderoso e decisivo no processo de contratação do que o Hard Skill. Porque Hard Skill você treina. Soft Uhum, Skill é uma coisa mais de mudança de pensamento, de cultura. Então, ele é muito poderoso, tá? perfeito. E o hard skill, você consegue ter ferramenta para te ajudar, Com tá? certeza, IA, por exemplo, vai te ajudar muito nessa parte de hard skill, com certeza. tá? E o power skill não. O power skill você vai ter que treinar, vai ter que on the job, com coach, com mentoria, enfim. Então, acho que ele é poderosíssimo no momento que a gente está vivendo. Entendi, bacana. Gouveia, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eh, como é que você poderia dar de dica, principalmente para quem está nos assistindo, que é do lado do candidato, Tá? né? Eu sei que tem algumas pessoas que ainda também encontram resistência. Quando a gente fez o Skill Hunter, uma das preocupações que a gente tinha era como dar um retorno para o candidato e não apenas um feedback de que a vaga está encerrada. Sem dúvida. O que que você poderia falar para esses candidatos? O que que você poderia contribuir um pouquinho para eles, do que eles devem procurar, como procurar, que eu acho que é importante Claro. trazer um pouco dessa sua visão para eles saberem o que que o É, mercado busca em cada um é, dos profissionais. o que eu acho é me perguntam muito e eventualmente um currículo não traduz, né, Semer, o que a pessoa é na Uhum, essência, tá? Então, e eu falo que tomem cuidado com a montagem de currículos, para não ser currículos fabricados, né? Enfim, então traz ali, num processo de currículo, numa entrevista, situações que você resolveu, situações um pouco mais críticas que você teve a solução,
resultado que você alcançou atuando num determinado cargo anterior que você está pleiteando. Então, é rechear um pouco mais a entrevista o teu currículo, tá? De coisas tangíveis que Perfeito. chamam a atenção. Cada vez menos a parte de cargos e empresas pesa um pouco menos, o que pesa um pouco mais é, por exemplo, o que é que você fez, o que é que você fez em algumas situações. Então, quando eu vou para uma entrevista com um candidato, coincidentemente hoje eu fiz uma para um presidente de uma empresa que eu estou no board, tá? Hoje de Interessante. manhã cedo, tomei um café com. Me fala um pouco de situações que você viveu, que você teve que usar de criatividade, situações um pouco mais duras que você teve que usar de pragmatismo, me dá exemplo. Então, tangibilizar com exemplo, com considerações, com coisas tangíveis, ajuda muito o candidato a se posicionar de uma forma diferente. Verdade. Verdade. Às vezes a pessoa fica muito preocupada em só colocar palavra-chave para ser encontrada e não consegue de fato Dizer o que mostrar a quer sua mostrar a sua essência, né. essência. Isso aí, eu acho que é isso, essência, verdade, enfim, é muito sobre isso. Quando a gente está buscando um candidato a uma pessoa, a gente está buscando essência. Perfeito. Queria fazer mais uma pergunta para você. Eh, Vamos embora, pode fazer quando quiser. Eu tô animadíssimo aqui, eu que tô bom, que animadão. bom, que Vamos bom. embora. E eu de fato quero falar muito sobre essa sua experiência para passar para o pessoal. Legal. Eh, Participando dos conselhos que você participa, você pode abrir um pouco para nós o que que a turma tem falado em relação à NR1? Como é que tá isso? Tá pegando fogo? Você pode falar um pouquinho pra gente? Eu sou um cara, coincidentemente agora cada vez mais eu sou um cara de people, tá? Perfeito. Cada vez mais. Eu sou um diretor de RH frustrado, tá? Eu nunca fui um diretor de RH na prática, mas eu fui sempre um executivo que usei muito técnicas de RH para alcançar resultado, tá? Então eu Uhum. sou um cara de RH, Legal. mesmo não tendo exercido uma função direta. E eu agradeço muito, eu fiz até um reconhecimento agora semana passada no LinkedIn. Eu tive RHs muito poderosos e muito cúmplices da minha jornada, e eu devo muito a minha carreira aos RHs que passaram comigo, tá? Enfim, e eu tinha uma cumplicidade muito grande. E eu estou me metendo muito em comitê de pessoas, nos Uhum. conselhos. Então, o cara me convida para um conselho, eu disse, eu topo se você me der o comitê de pessoas, para liderar o comitê de pessoas, porque eu Uhum. acho que é ali, e é ali que a gente vai fazer a mudança, né, de processo, de satisfação, de clima. Então, a NR1 vem, e eu acho que vai pegar, e é necessário que ela na prática funcione, né, nas empresas. E é super importante que a gente, como líder, conselho, comitê, diretoria, gestão, encare de frente e bote para funcionar, tá? Perfeito. Eu acho que a resultante é muito boa Sim, na prática, com certeza. tá? E eventualmente tem um custo adicional, mas ele faz parte e mais uma vez, engajamento para resultado. Muito Então, bom. se a gente tiver essa filosofia por trás de tudo que vem como arcabouço, ela é poderosíssima. Perfeito, muito bom. Aproveitando do que a gente tem dito, tá tendo muita resistência das empresas para trabalhar no remoto, o pessoal gosta do presencial. Qual a opinião do governo em relação a isso? Eu sou um cara de contato, tá, Semer? Por filosofia. Eu sou um cara que gosta de abraçar, gosta de estar perto, Sei gosto bem disso. eh, eh, eu acho que o modelo híbrido é o vencedor, Torcedor. tá? Não dá mais para a gente ter full remoto, na minha opinião. A gente perde muito as conexões. Por exemplo, a gente está discutindo agora num programa na CIT, é uma empresa que eu estou no board há muito tempo, que eu adoro, programa de estágio, Uhum. tá? Como você põe uma pessoa, um jovem estagiário, na empresa e ele está conectado virtualmente, como é que eu treino esse cara? Como é que eu passo minha experiência para ele se eu estou lá numa conexão de mão única? Uhum. Eu falo, você escuta, você fala, eu escuto, o que é diferente aqui? Eu estou olhando para você, body language, eu estou aqui.
A gente está aqui conectado, Com certeza. visualmente, eu estou olhando seu olho o tempo todo, enfim, eu estou conectado com você. Isso é muito importante, né. Se a gente tivesse uma tela, eventualmente eu estaria aqui na tela olhando no celular, olhando no WhatsApp. Meu celular está desligado agora, para poder ter essa conexão full aqui presencial. Então, eu acho que o modelo híbrido, ele é um modelo vencedor, na minha opinião. E a gente tem feito com que as empresas, ou tentado influenciar nos conselhos, nas startups, nos comitês, de trazer as pessoas parte do tempo presencialmente, tá? Para a gente não perder Tá, essa fragmentação cultural que a gente está vivendo, tá? perfeito. Então, e aí depende muito do departamento. Eu tenho empresas que eu participo que nunca viraram um remoto, porque são empresas que atendem público, por exemplo, uma fábrica de sabão em pó. Eu preciso trabalhar trabalhador sentado lá, Com certeza. enfim, todo dia. Então, nem na pandemia ela parou, tá? Então, white collar, posições um pouco mais de escritório, dá para você fazer um híbrido. E eu acho que é super salutar, principalmente em cidades grandes, né, que você tem deslocamentos, mas algum momento esse time tem que se juntar durante a semana para fazer uma troca de experiência, de vivência, e é trocando que a gente aprende, né, Semer? Enfim, eu não vivi como executivo, O eu já estava remoto. fora, eu não vivi o remoto, porque eu fui executivo muito tempo até a pandemia. Então Uhum, eu saí da vida executiva um pouco antes da pandemia, por coincidência, e quando eu voltei já era ou virtual ou híbrido. uhum, Então, mas minha crença é uma crença que as pessoas têm que se encontrar em algum momento durante a semana, no escritório. entendi, Estamos voltando, tá? Eu tenho estimulado muito a volta híbrida para o escritório. perfeito. E aproveitando isso, a Skill Hunter ela é uma empresa 100% remota, Sim, né. Então eu tenho pessoas trabalhando no Acre. E uma das questões que a gente tem, falando com os demais diretores, eu penso dessa maneira, porque eu vivi dessa maneira e eu claro. acho que a experiência de estar do lado de profissionais, como o seu, por exemplo, no presencial, isso muda tudo, né, a postura, o que fazer, como fazer. Mas fazendo uma provocação, como é que você vê a questão geográfica? Porque o Fácil. remoto, ele abriu muita oportunidade, tanto que eu tenho hoje Claro, colaboradores do Acre. claro Como que é que você vê ou que dica você dá para as empresas quando é querem trabalhar no modelo híbrido, por exemplo? tem que estar no teu budget, verba de viagem para pelo menos Uhum, a cada, sei lá, a cada 45 dias o teu funcionário do Acre está aqui em São Paulo para passar uma semana com vocês, entendi, tá? entendi. Então, Viver a isso não cultura é e pensa nisso. custo, isso é investimento, tá? Investimento. Assim, faz parte do programa de engajamento, de Perfeito. cultura da empresa. Então, eventualmente, está no Acre, pô, que bacana. Jamais uma pessoa, eventualmente, no passado, do Acre, estaria trabalhando na Skill Hunter. Que oportunidade a gente está dando para essa pessoa, né? Muito, 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 Mas muito também mesmo. não dá para deixar ela solta lá no Acre, porra, sem vir aqui em São Paulo para ter essa experiência de viver, sair, tomar uma cerveja, enfim, entender a cabeça da gente. Então é importante que no teu budget de people Uhum. tenha momentos de De integração integração, das de aí pessoas. depende muito do tamanho da empresa, depende muito mas dá para fazer. Dá para fazer e pensar, porque eu acho que Pensar. da maneira que você está falando, para você que tem uma empresa menor, pelo menos uma vez no ano, 2 vezes no ano, você Isso, conseguir trazer trazer isso, aquela né, o é, pessoal juntar, junta, fomentar, passa né, aqui 2, 3 cultura, né, dias, uma também. semana aqui, porra, e aí você discute a empresa, discute resultado, discute para onde está indo, a pessoa se sente parte do time. Bacana, Pensa uma pessoa que entrou no Acre, na Skill Hunter, faz 3 anos e nunca veio aqui. verdade. Talvez ela não tenha um vínculo tão forte se ela tivesse vindo aqui a cada 6 meses. É, a gente tem passado por uma questão dessa, porque, quando a gente fala de gerenciamento especificamente, tem OKRs, KPIs e tudo mais, Não é sobre mas isso. sempre falta Não é, essa questão, exatamente, não é sempre sobre, falta o touch humano, né. não é sobre indicadores. Concordo com você. É sobre pegar, é sobre estar perto, é sobre abraçar, é sobre encostar o coração no coração da pessoa, é sobre falar sobre visão, é sobre falar sobre crença. Muito, Diferente, muito diferente, Papu. bacana. Eu não estou falando de medição de produtividade aqui, tá? Ah, você entregou tanto, enfim, não é sobre isso. É Perfeito. sobre cumplicidade. Eu acho que a palavra correta é essa, é sobre trocar
confidências, a pessoa entender o que você, como líder da companhia, pensa sobre o mundo, Com sobre certeza. people, sobre qual a visão da Skill Hunter. Acho que você nunca talvez tenha tido uma conversa one on one, olho no olho, com essa pessoa do Acre sobre o que é que você acredita para a Skill Hunter, o que é que você vai ser quando crescer, Verdade. tá? Daqui a 3, 4, o que é que você... essa seria uma pergunta muito Com bacana para certeza. um cara, um acriano, perguntar a você, disse, qual é a tua visão de mundo? O que é que você está falando de Skill Hunter por quê? O que O que você que está por espera para o trás? O que você futuro? espera? Qual é o impacto que você espera com o Skill Hunter no mercado, nas pessoas e tal? Então a pessoa tem que ouvir de você ao vivo isso. Com certeza. Eu sou muito a favor É, disso. É, trabalhar às vezes com desenvolvedor é um pouco mais complexo, que o cara gosta de ficar dentro do quarto dele, mas eu sou a cara, favor eu disso acho, eu também. acho que eventualmente isso é lenda urbana, tá? Tem essa turma, mas, velho, traz aqui para você falar sobre inspiração, cara. Com certeza. Tem que saber entrar no mundo dessa turma, entendeu? Vou falar bem de dev, porque eu sou dev, né? A minha formação, Com eu certeza. comecei minha vida como dev. Eu já fui nerd, tá? Dos bons, né? Eu mostro. Dos bons, dos Pô, bons. programei em COBOL, Assembly, eu Coisa sou, boa. porra, old fashion e adorava me sentar, fazer, era muito louco isso. Eu sentava na frente de, eh, pô, eu perforei cartão, velho, eu sou bem dinossauro dessa indústria, né. Tem gente aí que não vai nem Não saber vai o que que saber o é que isso. é. Depois entra lá e dá um Google, É, vai entender o que é perfurar cartão programando. com certeza. Mas adorava pegar um programa em COBOL com 2, 3 mil linhas de código, cara, e fazer aquilo ali. E aí você passava 3, 4, 5 dias programando ali, perfurando cartão, e aquilo era um universo. Mas eu adorava também sair depois para socializar. Entendeu? Então, eu Maravilha. acho que esse balanço, tudo na vida é um equilíbrio, né? Assim, tudo na Total, vida é um equilíbrio. total. E esse é o último ponto que eu queria trazer para você, Gouveia. É, na verdade, são 2 pontos falando de Legal. equilíbrio. Que mensagem você poderia passar para o trabalhador que está na empresa? Como eu comentei no início do podcast, você sempre foi um profissional que conseguiu formar times de alta performance, né? Então, acho que é importante você, como executivo, passar essa mensagem para o candidato, principalmente o candidato do Skill Hunter, que é o que a gente busca levar para as empresas, qualidade, e para o executivo, para o empresário também. Se você puder falar um pouquinho a respeito disso, passar essa mensagem. Legal. Para o funcionário, o colaborador, o candidato, mais uma vez, eu sempre me perguntaram outro dia qual foi o segredo de uma jornada legal, Uhum, tá? E eu tinha alguns marcos assim de convicção que sempre me pediam 100, eu entregava 120. Tá? Sempre fui um cara que me dediquei muito e entreguei muito, tá? Então isso, e aí eu criei uma máxima na minha gestão que é meta não se explica, meta se entrega, uhum, tá? Então, você está sempre entregando, surpreendendo um pouco, te pedem 100, você dá 105, 120, 130. Cara, você está sempre contribuindo mais do que tua cadeira. uhum, Você está sempre sendo considerado para uma cadeira diferente, tá? Então, primeiro, dedicação genuína, né? É uma coisa que escolhe coisas que você acha que te fazem bem, tá? Em termos de realização, busca felicidade. Parece um negócio de abraçar a árvore aqui, de jeito nenhum, cara. Eu escrevi quando eu estava em Londres, pô, no pós-Cielo, 10 mandamentos que iam nortear a minha vida nos próximos 30 anos, tá? Eu tinha 55. E o primeiro tem que ter diversão. Se uhum. não tiver diversão, não vale a pena. Então tem que ser uma coisa bacana, que você se divirta no trabalho, que você tem um time de gente boa e do bem em volta. Então tem algumas coisinhas que fazem com que você se realize, tá? Uhum. Então, busca esse ambiente, que seja um ambiente que você possa ser você mesmo, independente do ambiente, tá? E eu sempre tentei, montar ambientes que pudessem, privilegiar liberdade, as pessoas serem o que são, Maravilha. tá? Ali, e Excelente. pudessem exercer o seu melhor papel ali dentro e se realizarem, tá? Esse é um ponto para o colaborador, para o candidato. E para o líder, para o empresário, para o executivo, tomar consciência que ambientes mais horizontais, mais transparentes, mais felizes, onde as pessoas são elas, que se realizam,
são ambientes mais engajados e mais resultado. Uhum. E o executivo, ele é muito medido por resultado. Certeza. Então eu era medido por resultado e propiciava um ambiente super bacana. Uhum. Porque quanto mais ambiente bacana eu propiciava e tentava montar, mais resultado eu tinha. E era um Curioso. círculo virtuoso, né, de ambiente bacana, resultado maior, ambiente bacana. Isso foi minha jornada inteira. Então, para executivos e empresários, olha com um pouco mais de carinho para a cultura da empresa, uma cultura um pouco mais saudável, uma cultura de menos comando e controle, mais baseada em confiança, mais baseado em convivência, mais baseado em ambientes que são mais realizáveis. Uhum. E o colaborador é pegar esse ambiente e se realizar dentro desse ambiente. Maravilha. Gouveia, Obrigado, senhor. obrigado demais. Obrigado, meu amigo. Satisfação enorme Prazer, estar viu, aqui. cara? O primeiro episódio não tinha Pois é. como não ser com Para você. mim, para mim é uma honra, Gratidão um demais. privilégio e uma alegria estar aqui com você inaugurando essa série. Obrigado. Gratidão, Obrigado viu, pelo Gouveia? convite. Obrigado a Obrigado, você. viu? Valeu.